Gladys, boa noite, Gladys. Paulette, boa noite também para você, Erlen. Eu não te vejo aqui há algum tempo, Erlen. Você está bem? Alice, boa noite. Eu sei. Sinto falta da turma aí para encontrar inspiração. Boa noite, Alice. Então, para que nós possamos aproveitar o Instagram, vamos começar então a nossa reflexão. Na última exposição que fizemos, nós refletimos sobre a questão da criança quando desencarna, o tempo que ela precisa para se adaptar à forma costumeira de um perispírito anterior, porque criança é criança, ela vai ser tratada, um espírito reencarnado num corpo de criança, desencarnada como criança, ela será tratada exatamente como criança. Por isso existem essas instituições apropriadas para esse processo de adaptação. Deixa eu... O cabelo fica enrolado aqui no meu... Então, nós paramos aí. O Hilário é um médico, está participando desse grupo também. Hilário, André Luiz, o ministro Clarencio, Blandina. Ele diz o seguinte: antigamente na Terra, o Hilário, o médico que está aprendendo como André Luiz, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, ou as crianças, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno, que são regras que foram criadas pela teologia católica. Isso servia para as crianças, porque não fizeram bem, mas não fizeram mal, iam para um tal de limbo. E para os indígenas também, para os seres primários das selvas, que também, da mesma forma, iriam para esse lugar chamado limbo, segundo a teologia clássica, Nos últimos tempos, diz aqui o Hilário, com as novas concepções do espiritualismo, que é o espiritismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Uma visão equivocada também, em que alguns incorreram em defenderem a tese de que quando uma criança morre, ela recobra imediatamente o perispírito anterior, o perispírito costumeiro do adulto que reencarnou. É um outro equívoco também. Em muitas situações, pode ser que aconteça isso, segundo Blandina. Blandina, como eu disse para vocês, é, confirmado pelo próprio Chico Xavier, Meimei, viveu em Minas Gerais, morreu em 1946, esse livro é de 54. Esse livro foi publicado em 54, certamente a psicografia se deu lá a partir de 50, 51. Estou dando esse detalhe para saber que Blandina, que nós tratamos aqui, é a Meimei, tá? Então, ela, a Blandina, procurou esclarecer o seguinte: ela que é responsável de 12 crianças, numa instituição com mais de 2.000 crianças, que são reeducadas, são preparadas para reencarnar, para que possa dar prosseguimento ao processo de ressarcimento dos débitos na Terra, desses espíritos que desencarnaram de uma forma antecipada. Morreram como crianças, como o caso de Júlio, que é o que nós estamos estudando aqui. Quando o espírito já alcançou uma elevada classe moral, elevado, assumindo o comando da mente, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições do corpo de criança,
superando as dificuldades da desencarnação prematura. Isso é Blandina ensinando, ou Meimei. Então, dependendo do estágio evolutivo dessa criança que desencarna, a criança é só o corpo, né? O espírito ali é um espírito adulto. Ele recobra imediatamente o perispírito do adulto que reencarnou antes. Há grandes almas, segundo Blandina, renasceram na Terra por brevíssimo prazo, desencarnaram como crianças, portanto, com que objetivo? Espíritos, almas elevadas, né? Para acordar os sentimentos, os corações queridos para a aquisição dos valores morais, mas para ensinar os pais. Então reencarnam, desencarnam imediatamente, se recobram as suas condições anteriores para os pais aprenderem diante da ausência desses filhos queridos, readquirindo logo após a desencarnação a respectiva apresentação que lhes era costumeira, como eu disse. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Então, não são todas as crianças. Na realidade, a grande maioria, quando desencarna, as crianças permanecem crianças. Esses espíritos permanecem em função de não ter um domínio da mente para recobrar o perispírito do adulto que anteriormente viveu antes dessa reencarnação, para reassumir as condições mentais de adulto. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham relativamente longe do autogoverno por causa da sua imaturidade, por causa do automatismo subconsciencial. Evidentemente, eles não conseguem o autogoverno de, ao desencarnar, essas crianças retomarem a condição de adulto. Não há essa possibilidade, até por causa disso mesmo, né? Por causa do automatismo do mundo subconsciencial. Portanto, esses espíritos que desencarnam como crianças não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios das formas físicas, por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Então são crianças que passarão relativamente o tempo necessário para recobrarem ou renovarem um processo de desenvolvimento, ou libertarem-se, né, desses princípios da forma fisiológica que deixaram, com o domínio maior da mente, ou seja, rebentando os laços daquele corpo de criança para assumir o corpo de adulto que reencarnou nessa criança. Mas isso vai exigir, para cada caso é um caso, vai exigir muito tempo. É porque esse motivo, exatamente por esse motivo, que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. Então é uma afirmação ainda da Blandina, da importância desse processo recuperador no mundo espiritual, o tempo que for necessário, para que esse espírito que desencarnou na condição de criança possam ser reconduzidos a partir desse processo de recuperação, de harmonizar um pouco a própria consciência e normalmente reencarnando novamente. De vez que, depois do conflito biológico, da reencarnação ou da própria desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. Tudo está no mundo da mente, tudo está no processo de evolução desses espíritos que reencarnam, nossos filhos, nossos netos. Na realidade, se esses espíritos são mais amadurecidos, se desencarnarem nas condições infantis, eles, com mais facilidade, conseguem cortar o laço que os ligam a essa prisão de um corpo físico infantil. Mas, na maioria dos casos, isso não acontece. Os espíritos ficam lá em recuperação por muito tempo para programarem uma nova encarnação, considerando que o tempo funciona como um elemento de restauração para poder sair da mente consciencial ou subconsciencial das crianças no mundo espiritual exatamente esses conflitos do corpo infantil, de uma estrutura biológica ainda não amadurecida. E a variação desse tempo
dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Quer dizer, é o próprio espírito que, através do seu esforço como aprendiz da vida, poderá adquirir essa luz interior através de um esforço de aperfeiçoamento moral. Não existe mágica. Os espíritos não vão usar uma varinha de condão, tum, você agora é adulto. Morreu criança, vem uma varinha de condão lá, bom, não. É esse espírito com ele mesmo, na luta permanente, porque é um espírito já milenar, não é um espírito de 10, 12, 5, 2, 3, alguns meses, não. Esse espírito já é um espírito que tem um carreiro, tem uma história, tem uma jornada já em vidas passadas. Mas tudo dependerá dele. Não há vara de condão para milagrosamente transformar o espírito de uma criança e imediatamente num adulto se desencarnar como criança. E o André fez a seguinte ponderação. Bom, usando desses apontamentos, nós podemos entender os processos dolorosos das enfermidades congênitas, crianças que já nascem com graves enfermidades, moléstias bastante duras, insidiosas, que atacam a criança. E o André Luiz falou o seguinte: eu sempre fui possuído de um aflitivo espanto diante de certas situações em crianças que nascem com uma síndrome de Down, por exemplo. Isso o André Luiz falando. Então, na época, chamava-se de mongolismo. Uma criança que já traz as aflições de uma epilepsia, de uma encefalite letárgica, crianças que já trazem a meningite, ou uma própria hanseníase, um câncer. Isso, André Luiz, realmente, puxa vida, isso tudo na chamada delicada organização de uma criança, organização física, né? Fisiológica de uma criança. E o Hilário, que também é médico, resolveu dar o seu pitaco, né? E o que dizer? Você falou dessas doenças em crianças, não são doenças congênitas, mas o que nós podemos realmente dizer na condição de médico, eu que fui médico muitos anos na Terra também, daqueles acidentes fatais e irremediáveis que expulsam os filhinhos dos seus corpos, deixando seus pais inconsoláveis. Crianças que morrem de desastre, né? E ele ficou exatamente pensando nisso. E muitas vezes, diz ele como médico, né? Eu procurei respostas a essas terríveis inquietações, sobretudo perante aqueles corpinhos de crianças destroçados nos hospitais que ele dava plantão, quando encarnado. Isso é hilário. E a Blandina esclareceu o seguinte: olha, as chamadas reparações dos débitos de cada um de nós nos martirizam na carne, sem dúvida nenhuma. Mas sem essas reparações, ou sem esses martírios carnais, nós não atingiríamos o próprio reajustamento. Ela está dizendo aqui que esses espíritos passam por isso para a reparação dos erros, para o reajustamento das suas condições conscienciais. O ministro Clarencio entrou na conversa e explicou o seguinte: cada qual de nós renasce na Terra, que estamos reencarnados na Terra, a manifestar na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. Por exemplo, a doença ou qualquer tipo de patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. O Clarencio está explicando que essas desencarnações violentas de crianças, nós estamos falando agora um outro assunto. O primeiro foi aquela de uma readaptação da criança ao mundo espiritual, já não como adulto imediatamente. Ele vai levar tempo, vai precisar reencarnar e saldar suas dívidas. É o que ele está dizendo aqui: saldar as suas dívidas para com a Terra. A partir de essa quitação ou dessa reparação com as dívidas com a Terra, evidentemente esse espírito continua o seu processo de redenção. Clarencio explicou o seguinte: a carne, em muitas circunstâncias, o corpo físico, não é apenas um vaso divino para o crescimento das nossas potencialidades, mas o corpo físico também é uma espécie de carvão milagroso, absorvendo nos tóxicos e os resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Então, o corpo físico, para a espiritualidade, tem exatamente
essa função de desenvolvermos os nossos potenciais e, ao mesmo tempo, ser um tipo de mata-borrão, né, desses resíduos de sombra que nós carregamos de vidas anteriores. Por isso que isso se manifesta nas crianças com as suas problemáticas, com as suas enfermidades, crianças já que nascem, como diz assim, com males congênitos desde o berço. Por que Blandina se dedicar assim a um trabalho tão complexo? Foi uma pergunta que o André Luiz começou a fazer e fez diretamente para Blandina. Por que ela abraçou esses trabalhos complexos com crianças no mundo espiritual? Segundo ele ainda, André Luiz, não seria mais justo ouvir naquela conversação dos lábios da simpática Mariana, que é a avó, né, da Blandina, que ali se achava junto de nós em sua posição de matrona respeitável? Vamos perguntar para ela. E o André Luiz externou então esses pensamentos, perguntando com uma certa discrição, principalmente à própria Blandina, por que essa tarefa que ela abraçou, que ela realmente é uma grave tarefa em que incumbia ela desenvolver no mundo espiritual. E a Blandina, quando recebeu essa pergunta, por que você abraçou esse serviço de estar lidando com as crianças desencarnadas, tratando das crianças desencarnadas no mundo espiritual? O André Luiz descreve que ela ficou um tanto triste, né? O sorriso dela ficou um pouco realmente mais fechado, e de repente, depois que ela silenciou uma certa tristeza para dar uma resposta para o André Luiz, por que ela escolheu cuidar das crianças no mundo espiritual, e ela disse o seguinte, deixa eu ver o que ela diz aqui. Eu fui casada, ela vai explicar, ela foi casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Então, a Blandina aqui estava com 3 anos desencarnada, e que coincide, né, que ela desencarnou em 1946, a Mei, e esse livro deve ter começado a ser psicografado em 49, 50, foi publicado em 53, 54. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos. Quando casada com Arnaldo Rocha, ela realmente não teve filhos, né? Então ela diz, eu não pude acariciar um filho em meus sonhos, recente de mulher. Mas hoje, eu sei que preciso reeducar-me num amor de mãe, de acordo com os débitos que contraí no passado. Então é Mei, 3 anos de desencarnada, está tratando de 12 crianças nessa instituição, que é o campo da bênção, né? Realmente sinto uma grande afeição pelas crianças, contudo, eu tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. Então eu estou aqui porque eu também tenho dívidas morais para com as crianças. O assunto descambava para um círculo mais dos particularismos, né? E o Clarence, o ministro Clarence, bom, nós temos coisa mais importante do que contar a vida de um e de outro aqui, vamos mudar de assunto. Aí, como mudou de assunto, Hilário perguntou para a Blandina se ela era a diretora de todo aquele parque da bênção, ou campo da bênção. E ela disse, não, ela não era, né? Eu tenho outras tarefas, eu tenho muitas tarefas aqui, entretanto eu sou uma mera servidora aqui dentro. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças nesse campo da bênção, tá? Mas sob os meus cuidados permanecem apenas 12. Então Blandina cuida apenas de 12 nesse educandário, que ela chamou de educandário espiritual, em que há mais de 2.000 crianças desencarnadas. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se ajustam para o venerável ou para a venerável missão da maternidade. Então, além de ajudarem na restauração dos espíritos ainda em fase infantil desencarnados, também preparam as almas femininas para se reajustarem para a missão da mãe, de serem mãe, maternidade. E conosco, multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à Terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. Então, dessas 2.000 crianças, quase as 2.000 crianças estão sendo preparadas para reintegrar num processo de uma nova encarnação para realizarem o processo de resgate, de ressarcimento, de reparação que lhes compete aqui na Terra. Então, eles estão preparados ali exatamente para isso. Não são preparados para se tornarem adultos, esperar 30 anos para se tornar adulto, 20 anos para se tornar adulto, 10 anos, não.
eles são, a maioria, está dizendo, quase todos se destinam ao retorno à Terra, quase todos nesses campos de acolhimento de crianças, preparam essas crianças para essa reintegração no aprendizado pelo processo reencarnatório, para o resgate dos débitos junto à Terra. O Helário fez a seguinte pergunta: onde é que fica a direção, então, central dessa instituição aqui? E a resposta foi dada que não era ali. Apenas ali eles estão trabalhando, mas o diretor, a direção geral, não estava ali naquele local. O parque é uma das várias conexões de um vasto estabelecimento de assistência e educação do qual nós somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada de todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo, é uma pergunta feita pelo próprio Hilário para a Blandina, mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de pelo menos alfabetização, porque a criança que desencarna sem ter sido alfabetizada, como é que ela fica no mundo espiritual, já que ela não recobra, percebam bem, a condição adulta. Então ela não aprendeu muita coisa, não aprendeu as primeiras letras, então é uma criança sem o conhecimento da linguagem, né, da informação, porque esse espírito tem todo um choque biológico de um campo, de um corpo de criança. E isso é uma pergunta interessante. Não, é uma criança, tudo bem, mas elas são alfabetizadas? Essa é a pergunta. Há um processo de alfabetização, como acontece aqui na Terra, né? Porque eles estão crianças. São espíritos, estão desencarnados, mas são crianças, então eles precisam aprender. Como é que é feito esse processo realmente de alfabetização? Não estranhem, partilho com Blandina o estudo de leis divinas para renovar meu espírito com vistas ao grande futuro. Mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa que me afeiçoei. Aliás, ponderou Clarenço, o auxílio divino é como um sol irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam ao Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam segundo as possibilidades de recepção que demonstra. É uma outra informação interessante, né? Que é, poxa, se morreu como criança, não vai se tornar em quase todos os casos. Existem casos e casos. Existem aqueles que já recobram imediatamente as condições que elas já tinham, costumeira. Mas a maioria das crianças não passa por isso, continua como criança. A mente ainda não consegue desenlaçar-se, né, dos choques biológicos desse corpo de criança. Principalmente um bebê, né? Como é que é tratado um bebê no mundo espiritual, né, nessas condições? Como é que é cada faixa etária recolhida nessas regiões? Porque um bebê está todo com uma convulsão dos fenômenos da reencarnação, que para recuperar, digamos assim, o perispírito anterior não é uma coisa tão simples assim. E normalmente não é esse o objetivo. O objetivo é preparar essas crianças para que elas vá se readaptando nesses acolhimentos, nesses famosos campos ou colônias, né, de recolhimento de crianças, mas lá elas precisam de todo um preparo, todo um processo de alfabetização, todo um processo, porque vão precisar passar pelas faixas etárias naturais para poderem sair dessa absoluta subconsciência de realidade. Vocês imaginaram uma criança, um bebê desencarnado, como é que ela vai recobrar, se não recobrar o adulto que foi, como é que vai se tratar esse bebê? É isso que ela está dizendo. Então, os processos são graduais. O tempo que for necessário, também já falamos isso aqui hoje. O tempo que for necessário. Esse bebê vai ser realmente tratado da forma que eles têm a pedagogias dele própria lá, tem os processos didáticos próprios, mas o tempo que for necessário para que, a partir em que eles tiverem maior consciência, ser programado a reintegração no corpo físico. Quase todos eles precisarão reencarnar quando estiverem, aí vai dentro da programação da espiritualidade superior, mas esses espíritos de crianças precisarão reencarnar. Senão, não ficar como criança, não, eles vão virar adulto, eles vão virar jovenzinho, adulto, isso nós não temos essa informação aqui. O que nós temos informação é que esse espírito
É claro que ele vai amadurecendo, ele vai recobrando aos poucos, sobretudo pela plasticidade do perispírito também deve haver esse amadurecimento, e a partir daí a programação de reintegração a um corpo biológico para o ressarcimento da dívida com a Terra. Então, normalmente vai acabar acontecendo isso, exceto aqueles espíritos superiores que reencarnam para amolecer os corações de seus pais, desencarnam e recobram imediatamente a vida adulta. Agora, em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Agora é um outro assunto. Está perguntando lá para a avó de Blandina, como é que se formará o processo de auxílio nas igrejas? Por exemplo, como é que vamos tratar das crianças que morrem com outros princípios religiosos? E não somente isso, né? Com o impedimento de nossa comunicação direta. Como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Muito simplesmente, esclareceu Mariana Crestimosa, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente, que se coloca em prece, estabelece um fio de intercâmbio natural conosco, mas não de maneira ostensiva, alegou o Hilário. Pelo pensamento, explicou Mariana. Então, considerando essa condição de ligação pelo pensamento através da oração, como é que você vai realmente educar, ajudar a esclarecer e ampliar e despertar a consciência de católicos ferrenhos, católicos sinceros, católicos dentro dos seus princípios católicos? Como é que vão entender essa imortalidade se o catolicismo não ensina isso? O catolicismo não ensina mesmo. O catolicismo é uma doutrina espiritualista, mas não ensina o que acontece conosco de fato após a morte, exceto o destino do inferno, do céu, do purgatório e do limbo. A intuição, vai continuando Mariana aqui, beneficia em toda parte, e quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos templos modernos, isso da década de 50, tá? Não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Ele está mostrando para nós aqui nessa afirmação, ela, né, a Mariana, para o Hilário que está fazendo a pergunta, que essas, eu posso dizer missas, né, porque cultos públicos, missas, qualquer culto das religiões não espírita, porque está falando do catolicismo aqui no caso, né? Então esses cultos externos, esses cultos públicos, né, de alguma forma não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. É a dificuldade que os espíritos superiores têm de entrar em conexão com as mentes do povo que não tem uma compreensão mais ampla, inclusive, da importância da oração. Vocês vão encontrar isso em Obreiro da Vida Eterna, vão encontrar isso em outras obras de André Luiz. Eu me lembro de um caso em que André Luiz, Libertação, né? Que André Luiz entrou numa catedral no Rio de Janeiro, e nessa catedral, com mais de 800 pessoas encarnadas e quase 3.000 e poucos espíritos, né, desencarnados, de nível bem inferior, e nenhum deles conseguindo elevar pensamento, não conseguia fazer prece. Fala até da hóstia, né? A hóstia até estava brilhando realmente, uma irradiação boa em função da sinceridade de um e de outro, mas na mão do sacerdote desaparecia, e então a negritude energética do sacerdote. E quando o sacerdote colocava a hóstia na boca dos seus fiéis, a hóstia desaparecia, exceto um ou outro caso. Conta até um caso de uma que percebeu a trajetória da hóstia até a região do abdômen, e era uma pessoa sincera que estava recebendo essa hóstia. Mas o que ele está falando aqui, né? No culto público das religiões, sobretudo o catolicismo, evidentemente esse socorro direto, mesmo que seja por uma oração, quando ela é feita sem uma conexão com a realidade espiritual, ela é só verbalizada, ela não tem força para poder atrair e se conectar com o espírito superior. Exatamente o que está dizendo. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. É isso que está dizendo aqui.
E nós estamos dizendo, não é uma coisa simples. Então eles vão para a igreja, mas não há uma conexão com a espiritualidade. É muito difícil, as pessoas vão lá sempre dentro de um processo profundamente egóico, em que só vão buscar para si, né? Não estão preocupadas realmente em se entregar a uma fé verdadeira. Está falando em termos popular, né? Na mente popular, que não tem mais maiores instruções, aliás, tem informações equivocadas sobre a vida espiritual, informações equivocadas sobre a vida após a morte, e assim vai. Isso que ele está dizendo, ela está dizendo para o Hilário. Os interesses, olha só como é que ela vai dizendo, os interesses rasteiros conduzidos à igreja constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. Por quê? Porque normalmente as pessoas buscam uma igreja, nesses casos, não são todos, não existem exceções para tudo, mas é uma regra praticamente, com as exceções. Mas a mente popular, elas vão à igreja, mas evidentemente com o que ele chama de interesses rasteiros. Ou seja, não são interesses elevados, são coisas, né, quer saber como é que a outra está vestido, falando mal disso, falando... Quer dizer, não há ainda um despertamento consciencial da importância da própria religiosidade. Não é jogar no lixo essas coisas, estou falando, é importante dizer isso, que as pessoas não têm um preparo educativo no sentido de saber que buscar Deus, mesmo em templos que nós precisamos respeitar, os interesses são outros, vão lá com outros interesses, não há um despertamento consciencial desses cultos externos, desses cultos populares. E a preocupação de riqueza, pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços. Não há conexão com as forças superiores. Por quê? Há a preocupação da soberba, da pompa, da riqueza, quase sempre mantida no sacerdócio, né? Nos ofícios, né? Nos rituais, etc. Isso inutiliza os melhores esforços da espiritualidade superior também nas igrejas. Porque enquanto a atenção da alma se prende às coisas externas, ao culto externo, às exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram campo para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ou seja, existe mais fanatismo do que fé sincera em muitos religiosos. E a desconexão com a espiritualidade superior realmente cria um processo de afastamento de socorros possíveis mais direto. Não que não haverá, mas é mais dificultoso, por causa até dos interesses rasteiros daqueles que buscam os templos religiosos. Não são interesses elevados, são interesses baixos, rasteiro, como fala aqui a Mariana. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Mesmo com essa dificuldade, nós fazemos alguma coisa. E o Hilário, que é o que está fazendo a pergunta, da dificuldade de uma outra religião, uma ajuda direta da espiritualidade, o Hilário perguntou o seguinte: durante a missa, por exemplo, é viável o trabalho de cooperação? Durante, né, o ritual da missa do catolicismo, se é possível, né, o trabalho de cooperação da espiritualidade? A resposta: nós somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente zero, nula. Não tem como. É o que ela está dizendo. Que foi a pergunta feita pelo Hilário, né, se durante uma missa seria possível um trabalho de cooperação. Assim, nós somos aprendizes da fraternidade. Por mais desagradável, a nossa obrigação é servir, nós queremos servir. Mas, quando estamos diante de uma missa, essa missa em que está muito fincada as questões das convenções sociais, funcionando como exibição de vaidades, de poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. Não tem como. Porque a colaboração da espiritualidade tem uma conexão direta com a sintonia com a mente, com a questão mental daqueles que estão ali. Se as pessoas vão com interesses rasteiros para os cultos das suas religiões, não haverá sintonia, não haverá receptividade a uma possibilidade de um socorro espiritual.
embora seja uma obrigação e um dever, eu não digo nem obrigação, mas um dever dos espíritos superiores socorrer, mas como é que eles vão socorrer se não há uma ressonância, se não há exatamente uma resposta, se não há exatamente alguém com capacidade de elevar-se para buscar no alto o socorro que quer e espera dentro da própria igreja? Que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material e da perversidade, ou mesmo da perversidade, adulam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Na realidade, isso é verdade, com todo respeito, mas quem está falando é Mariana. Eu estou lendo para vocês um livro chamado Entre a Terra e o Céu. Eu estou comentando o livro, eu estou lendo e comentando. Então, o que eu estou falando está escrito aqui. As missas, há missas dentro da religião. A missa é católica, claro, estamos falando do catolicismo, que foi a pergunta feita pelo Hilário para Mariana. Mas vejam bem, ela vai falar exatamente esse desregramento, esses valores, né, em que as pessoas devotam essa fortuna material ao poderio, o que ela chama de desregrada conduta de pessoas inescrupulosas, porque há missas solenes de consagração a políticos corruptos, a políticos astuciosos, a magnatas do ouro, que em verdade são reais sacrilégios em nome do Cristo. Quer dizer, para que serve nesse caso? É a pergunta que o Hilário fez, né? Como é que vocês vão socorrer? Embora seja desagradável, nós vamos realmente fazer o que nos compete como um dever, porque é em nome da fraternidade, nós vamos tentar. Mas sempre a nossa ação será quase nula, ou nula, ela diz que é nula, considerando missas que são feitas realmente para consagrar exatamente políticos corruptos, pessoas muito ricas, ricaças e tal, em processos bajulatórios, que não tem nada a ver com a realidade essencial, com a realidade espiritual. Eu vou fazer aqui uma digressãozinha, e eu espero que vocês me perdoem por fazer essa digressão. A gente fica vendo, né, como aconteceu lá com Carlos III na Inglaterra, todo aquele glamour, toda aquela ritualística, todo aquele processo absolutamente mecânico. A gente vê que não vê sentimento, o olhar não é um olhar de sentimento, há uma coisa mecânica ali, automática, uma coisa... É o meu parecer, né? A gente acha aquilo muito estranho, né? Entrando na igreja, aquelas pompas, aquelas roupas luxuosas, né? Todo aquele aparamento totalmente convencional. Esse espírito vai desencarnar, como a rainha desencarnou. E eu não sei em que situação ela deve estar numa situação, porque o corpo dela continua ainda rodando por aí. E como é que ela se desprende de um corpo embalsamado, né? Quer dizer, é uma situação muito complicada. E o ser humano inverte a situação, em vez de fazer. Embora esse príncipe, eu estava lendo hoje um pouco sobre ele, esse Charles, ele tem um hábito estranho, eu acho, não sei, porque ele não é católico, ele é da igreja, hoje seria o pai da igreja anglicana, né, que é o rei, né? Pois é, mas ele tem um costume de ir nos cemitérios, segundo o que eu li hoje, né? E conversar com os mortos. É interessante, né? O Charles, né? Esse nosso irmão que assumiu o reinado em lugar de sua mãe. E diz que ele conversa com os parentes e tem mania de fazer isso. Não sei se é verdade, pelo menos eu busquei uma fonte lá e se fala nisso. Mas independentemente disso, a gente vê que toda aquela parafernália toda não faz sentido. Eu vejo como se fosse realmente o Gregório lá em Libertação, com todo respeito. Todo aquele aparato, meu Deus do céu. Nós estamos aprendendo com o Espiritismo a simplicidade. Uma das maiores inspirações que eu vejo chama-se Francisco Cândido Xavier. A simplicidade desse homem, né? A humildade dele, o desprendimento dele. Ele, claro, ele é ele, né? Eu diria que é único, né? Mas, voltando aqui, baixando a minha bolinha aqui, porque eu estou viajando muito, né? Mas estamos falando exatamente isso, né? Da desconexão com a espiritualidade superior. São coisas muito terra-terra, coisas muito transitórias, a pessoa fica muito escrava a isso. Na própria missa, né? Só para os poderosos, para os políticos corruptos, etc. Para os ricos, né? Para os reis, para as rainhas, princesas. Bom, por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que desencarnaram. Mariana ensinando ainda. Quais
as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos. Pagam caro para a igreja, mandam celebrar essas missas, né, para os desencarnados, que ela diz que nada mais são do que escárnio à dor do desencarnado. É uma zombaria. Não tem valor. Cada caso é um caso, mas o que ela está contando aqui é um verdadeiro escárnio, porque os parentes são ambiciosos. Na realidade, esses parentes acabam realmente até meio alegrinhos, meio alegres com a ausência do morto, graças a Deus que morreu, né? Mas ávidos do que se mostram em lhe pilharem os despojos, ou seja, vamos já fugir, largar isso aí de mão, né? Para começarem a trabalhar os testamentos e andar pelos cartórios, pensando na herança muito mais do que no morto. É uma outra forma também que ela está falando, como um escárnio à dor, né? Essas missas fortemente adubadas a dinheiro estão para eles tão frias, estão para o desencarnado, tão frias, como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Não faz nenhum sentido. Respeitamos. Nós estamos aqui apenas lendo o que a Mariana está ensinando para o Hilário, provocada pelo Hilário, diante da pergunta que ele fez, diante das inutilidade em certas condições, não são todas as missas. Ela vai até mostrar para nós, mas se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, uma missa, digamos, né? Inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração com os melhores sentimentos que possuem, o culto ou a missa, ou seja lá o que se chame, se reveste de grande valor, pelas vibrações de paz e de carinho que arremessa na direção daquele a quem é interessado. Frequentemente, as missas humildes realizadas aos primeiros cânticos da manhã são as mais favoráveis ao nosso concurso. Então, há possibilidade, nesses casos, aquelas missas, né, não as missas pomposas, mas as missas mais simples, aquelas missas que as pessoas são simples, né, e realmente não há não há aquela busca, né, de interesses rasteiros, mas humildade, evidentemente. E ela diz nos primeiros cânticos da manhã, aquelas primeiras missas, né, são as mais favoráveis ao socorro espiritual. Podemos com mais segurança articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Aí vão umas perguntas bastante interessantes do Hilário. O Hilário provocando ainda a Mariana, que é a avó da Blandina, né? Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Por exemplo, diz ele, o Hilário, para Mariana. Imaginemos que determinado templo, qualquer igreja, foi construído para homenagear ou a memória de, por exemplo, ela usa o termo aqui de Gerarda de Magela, ou de Magela, lá que ele foi exatamente lá da Europa, né? Isso expressa uma obrigação para o grande místico da Europa, ou seja, o Gerardo de Magela, o Gerardo de Magela, era um místico europeu, e se montar uma igreja, bom, essa igreja Gerardo Magela, ele tem alguma obrigação com essa igreja? Tem alguma obrigação com quem frequenta essa igreja? Essa é a pergunta feita pelo Hilário para Mariana. Certamente não se trata de uma obrigação, diz a Mariana, uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. Você pode fazer a igreja de São Luís, Nossa Senhora diz, pode, mas o trabalho mais importante, ou seja, o trabalho do bem na terra, o nosso governador é Jesus. Então, qualquer que seja ele, permanece ligado a Jesus. Qualquer um que a gente pode botar, mas o nosso mestre é Jesus. É a explicação de Mariana. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer tanto quanto lhe seja possível desdobrar-se, ele vai realmente se desdobrar para enriquecê-la de bênçãos, mas na hipótese de algum santuário surgir dedicado a um suposto herói da virtude, ou seja, você cria uma igreja em nome de alguém que não tem virtude nenhuma, lá um santo qualquer que tem um nome que não tem nenhuma virtude para ser santificado por essa concepção dogmática da igreja de santificação,
Mas esses chamados heróis da virtude, mas não tem nada disso. Foi apenas uma consagração do homem, mas não são pessoas evoluídas. Mas tem igreja em nome dela, mas não são evoluídas, né? Aí, essa pergunta é feita para Mariana. Figuremos alguém da Terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuir-lhe um poder de que não conseguiria dispor, ou seja, um desses santos que não tem nada a ver de santidade, tem as igrejas em nome dele, e aqueles que buscam a igreja, que vão buscá-lo como o patrocínio, né, o grande, digamos assim, patrono dessa igreja, se ele tem condições realmente de dispor para ajudar alguém. Em que situação estaria o templo em que fosse consagrado esse espírito, que tem o nome de santo, não são santo coisa nenhuma, e que as pessoas vão buscar nele algum tipo de socorro? A Mariana explicou o seguinte, lembra que Mariana é a avó de Blandina, né? Quem está dando toda essa lição da igreja aqui é ela. Numa contingência dessa, ou seja, uma igreja que tem o nome de uma pessoa que não tem nenhuma virtude, mas que o povo vai lá buscar força nessa pessoa que não tem nada para dar, desencarnado e santificado, numa contingência desse, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidade de cada um. Porque tem gente que vai com muita sinceridade, realmente está com necessidade, e diante do mérito e da necessidade, os espíritos superiores, independentemente de uma igreja ser consagrada a um espírito que não tem virtude nenhuma, os bons espíritos vão socorrer essas pessoas sinceras que vão buscar ali algum tipo de socorro. Aí, que tipo de assistência? É o de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Aí a Mariana explicou o seguinte, o trabalho é complexo, divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física, não. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Quer dizer, é o grande problema. Você fica na teoria, você sabe que você precisa realmente ir convidado a ser uma pessoa melhor, mais honesta, mais íntegra, mais verdadeira, mais tolerante, mais humilde. Quer dizer, tudo é um convite. Você não é obrigado, mas é um convidar. As religiões ensinam isso. E, de alguma forma, né, se você não pratica, você tem qualquer religião. Quem diz assim, a maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. E aí nasce o terrível aumento das aflições, dos conflitos mentais, dos grandes enigmas da vida. Porque são pessoas que estão sendo infiéis a si mesmas. Hilário ainda perguntou, sempre Hilário perguntando para Mariana nesse capítulo, mas apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, depois que morremos, né, nós ficamos mais conscientes, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Essa é a pergunta feita. Será que o catolicismo, que não tem prática, não tem concretamente, não sabe explicar o que é a vida após a morte, não sabe mesmo, não tem condições, tem muitos dogmas, acredita em muitas inverdades, ainda alimenta a questão do inferno, que nós sabemos que não tem nada a ver, inferno está dentro de nós, o céu está dentro de nós, mas eles acreditam no céu mesmo, no inferno mesmo. Tem que respeitar, né? Mas a pergunta é exatamente feita pelo próprio Hilário, né? Apesar de consciente essa verdade, a separação do veículo, nós desencarnados sabemos disso. Mariana, você acredita que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Meu amigo, entre cooperar e aprovar há uma sensível diferença. A sociedade ajuda a criança a infantilizar-se. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias do céu e as ideias do inferno
e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Não ajudou muito. Não tem ajudado muito, é o que ela está falando. As ideias de céu, as ideias de inferno, os excessos de natureza política na hierarquia da igreja, ou seja, na hierarquia eclesiástica, estabeleceram grandes perturbações para a mente e para a alma do povo. Entretanto, aí vai o entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem, contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Ou seja, um fruto podre, você não vai desconsiderar a importância da semente do fruto. Você pode jogar a polpa fora, uma manga podre. Tira aquilo, aproveita a semente e plante. É isso que está falando, em relação ao próprio catolicismo. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial. E onde houver o mínimo germe de cristianismo, que é a semente, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo. Vocês perceberam que a conversa hoje, Mariana, com Hilário é médico, já repito sempre, é amigo, tá? Vai participar desse livro até o final, com o André Luiz. Mas essa informação, primeiro da criança, que nós lembramos, e agora nesse outro assunto, a questão do socorro aos grupos religiosos, sobretudo o catolicismo, e ao povo que frequenta, normalmente vão para a igreja com interesses rasteiros, mas não interesses elevados, e também essas missas que são pagas regiamente com muito dinheiro para os mortos, e que na realidade o objetivo, até os mortos se sentem mal nessas condições, segundo ela vai mostrando aqui, mas de um mal você pode tirar um bem. Porque, queira ou não queira, os chamados grandes nomes do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver ali seres que passaram pelo catolicismo, nós não podemos desconhecer. E que esses seres ajudaram muito também na codificação, com uma cabeça totalmente modificada, não ligada mais ao dogma católico, mas ajudaram muito e passaram pelo catolicismo, a gente não pode desconhecer isso. O São Luís foi um deles, Agostinho foi outro dele, como o Fénelon, que foi um filósofo mais ligado à igreja também, Lacordaire, e outros grandes, como Madeleine, Celino, e assim vai. Bom, se nós fizermos a comparação, a metáfora do fruto podre, em que não vamos jogar tudo fora não, vamos tirar a polpa podre, que não vale nada, vamos aproveitar a semente, plantar e, a partir desse momento, termos cuidado para colher o fruto maduro e não deixar apodrecer. Na realidade, é fascinante esse tipo de conversa, as perguntas realmente elas são bastante instigantes, e que nós possamos aprender, porque respeitar o espírita respeita todas as religiões, embora as outras religiões ainda não consigam entender a missão do espiritismo para a humanidade, esclarecendo que não existe inferno, que não existe o céu, que essas barganhas, como eu citei lá, porque tudo ali é um ritual bem religioso que aconteceu lá com o rei Carlos III. Essas coisas são muito da terra, essas pompas da terra não servem para nada. E eu volto à rainha Isabel, que desencarnou. Eu imagino como é que ela está numa situação agora. Se foi uma pessoa boa, eu não sei, eu não convivi com ela o tempo todo. A gente conhece daqueles que escreveram sobre ela. Sobre ela, quem responde é ela, é a consciência dela. A morte é você ficar mergulhado e ficar cara a cara com a consciência. É ela com a consciência dela. E com certeza sem a coroa, sem as pompas de uma rainha, que ela não vai chegar como rainha. Mas não chega mesmo, não tem como. Ela vai chegar como qualquer um de nós. Largou o seu compromisso na terra, foi rainha durante muito tempo, e agora é ela com ela. Ela, o que ela fez, deixou de fazer, o que ela ainda tem que fazer, como é que ela está sendo tratada, se ela vai se adaptar rápido ao mundo espiritual, e foi uma rainha poderosíssima, com todos os recursos de poder e pompa, e as chamadas regalias, Isso não vale nada. Eu digo que não vale nada mesmo. O que vale é o caminho do Cristo, é o caminho do Gólgota. É fácil? Não é. Ninguém reencarna para fazer turismo na Terra. Nenhum de nós reencarna para ficar se divertindo. Nós reencarnamos para começarmos a trabalhar em nós,
fugindo desses interesses rasteiros, que eu espero que espírita não vai buscar uma casa espírita com interesses rasteiros, que vá para lá com sinceridade e, se possível, com a intenção de ajudar a casa e não só se ajudar. O ideal é isso. Porque tem pessoas que só vão querer o passo, beber água purificada e sair e não quer mais saber. Não. Ir para uma casa espírita ali é um trabalho social, ali é uma instituição que tem função social também, não é uma igreja. Você vai tomar um passo, tomar água purificada, estou bem agora, estou protegido por uma semana, por um dia. Quer dizer, isso é ritual também, não é assim. Ir para uma casa espírita, o que eu posso ajudar na casa espírita? Quais são as possibilidades de eu poder estar colaborando com a casa espírita? Não é? Se sentir útil também, não só receber, mas pensar também em dar alguma coisa, o tempo que você tem, o talento que você tem. Isso faz você se fortalecer e crescer cada vez mais em nome de Jesus, que é o nosso maior Senhor, e inspirado nele, né? E todos os sucessos que tivermos diante da vida, da nossa busca de religiosidade sincera, nas vitórias agradecermos a Deus, nas derrotas também não nos acusarmos, não nos censurarmos, não nos reprovarmos, é aprender conosco, nos amarmos, aprender com o nosso erro e fazer de forma diferente, e se errar de novo, continuar, mas sem se maltratar, sem criar culpa como as igrejas criam. Não precisamos de culpas, não precisamos de alimentar culpas. O que nós precisamos é aprender conosco de forma proativa, em que, diante de todas as situações em que você precisa desempenhar uma tarefa em qualquer circunstância, você vai sabendo que você quer acertar, mas que pode errar. Indo assim, você não cria culpa, porque se errar, você sabia que poderia errar. Você não vai com a intenção de errar, mas pode errar. E aprende com a situação e faz de uma forma diferente. E assim você vai crescendo, se amando, se respeitando, se aceitando, se valorizando como essência, não como persona, como essência, como espírito que é, como a luz que é. Que brilhamos, então, desculpe a nossa luz, e vamos fazer a continuação. Já estamos no 13º capítulo, que é o que nós vamos fazer na próxima, para quem quiser fazer um estudo prévio, que nós vamos fazer então no próximo sábado, tá bom? Olha, uma ótima noite para vocês aí, e espero que eu tenha sido também compreendido nas minhas interpretações, porque a gente fala de outra religião, a gente fala com muito respeito, mas é uma realidade, né? Boa noite para vocês, um grande abraço. Sábado que vem, se Deus quiser, estaremos juntos para continuar o estudo, 13º capítulo, no livro Entre a Terra e o Céu. Aprendendo muito aqui com Clarence, Mariana, Blandina, Hilário, André Luiz, etc. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Muito obrigado, tá?